Não foi uma coisa premeditada, foi acontecendo espontaneamente e a ideia era mostrar que o mesmo objeto, com a mesma função, os materiais análogos, em função do cara que elaborou, que trabalhou a peça, do seu próprio talento, da sua expectativa de conclusão de um objeto, ele variava muito a qualidade do objeto, do ponto de vista estético fundamental. Eu sempre olhava muito a estética do objeto. Já um pouquinho a coisa de como é que funcionava do ponto de vista morfológico, né? Então isso me encantou sempre. O papai e a mãe nos levavam para a colonização, para a colônia alemã, Loma Grande, e para a colônia italiana para restaurante, comer comida muito boa italiana em São Bento Gonçalves de Garibaldi. E com isso eu fui me aproximando mais da origem minha alemã e com curiosidade muito maior de saber o que era essa Alemanha, a colonização alemã, o que era tal. Eu conheci a coleção da Tine, do Carlito Moura, acho que há uns 25, 30 anos, como jornalista, então editora da revista Design Interiores, e conhecendo o trabalho da Tina como designer, fui até a casa dos dois e me encantei com aqueles objetos que povoam a casa e que são personagens da casa, e fiquei com aquilo muito presente, gostando muito daquilo e querendo dar visibilidade àquilo. Fui diretora do Museu da Casa Brasileira, um museu especializado em design e arquitetura em São Paulo. E quando eu dirigi o museu, em 2006, a gente realizou nos salões principais do museu uma mostra chamada Desenho Anônimo, que é o nome que o Carlito dava à sua própria coleção, com a curadoria do Alfredo Aquino, crítico de arte, artista plástico gaúcho. Foi um sucesso essa exposição. E agora, 2024, a gente está falando de 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul e no próximo ano a gente vai ter 150 anos da imigração italiana. Então, um momento muito apropriado para a gente trazer à luz esse legado. A gente tem elemento construtivo, as portas que abrem a exposição, convidando o público a entrar, né? Pode entrar que a casa é sua. A gente tem ferramentas de marcenaria, a gente tem coisas feitas com essas ferramentas, uma forma de rapadura, uma pá, objetos, a gente tem os objetos do alfaiate, os instrumentos de trabalho do alfaiate, tem brinquedos, temos todas as coisas usadas, as panelas, as coisas para você preparar alimentos, para você servir alimentos, tudo isso é design. Algumas das peças que a gente tem na exposição são industrializadas, algumas, uma pequena minoria é europeia, trazida na bagagem pelo imigrante, mas isso as coisas mais valiosas, poucas coisas. E o que a gente tem predominando na exposição são objetos feitos na mão, à marra, por essas pessoas, entalhando essa madeira, enfim, trabalhando esses materiais e fazendo essa cerâmica. Então, o que a gente predomina aqui na coleção Carlito Moura é o design artesanal, é o design feito à mão. Ela nasceu por um acaso, assim, nada planejado, mas foi ocorrendo, acontecendo, o envolvimento foi cada vez maior em termos de uma busca da perfeição, mas com muitos cuidados. Eu não quero mudar esse objeto totalmente. Eu não quero corrigir, eu quero limpá-lo. Nunca vou conseguir mostrá-lo como ele era na época. Claro que ele era brand new, assim, novinho, brilhante, e agora era uma peça muito usada, levou muitos embates da própria atividade dela. O Carlito, digamos assim, é o colecionador. Eu conheci, vamos dizer assim, eu me interessei, evidentemente, que a partir do momento
que eu estou com ele, que já fazem 52 anos. Então, aí começa a minha história, o meu envolvimento com a coleção. Essa coleção dele que me apaixonei. E eu já tinha tido um contato com a coleção Desenho Anônimo no ano de 2000, quando houve uma exposição na Casa Cor de Porto Alegre, e que para mim aquela exposição, ou melhor, a participação da coleção Desenho Anônimo naquele evento, para mim foi o grande diferencial. Porque, evidentemente, as pessoas se viam naqueles objetos. Elas encontravam as suas próprias histórias ali. E isso era absolutamente fascinante. Inclusive, me parece que um dos aspectos mais tocantes dessa coleção é justamente esta ponte que os objetos estabelecem com as nossas histórias privadas. Essa coisa da coleção é uma memória afetiva de toda uma cultura. Eu faço um trabalho de revitalização do artesanato e que em cada local é diferente. Então, às vezes, as comunidades, algum local tem uma tradição espetacular do fazer manual. E quando a gente trabalha nessas comunidades, né, meu trabalho, a gente traz isso, é muito importante, essa influência, porque eu procuro despertar também naquele pessoal o que é deles, buscar as coisas verdadeiras deles, que às vezes no dia a dia nem reparam mais. O que é mais impressionante é que, ao olhar a cada um desses objetos da coleção, nós nos surpreendemos com a história que podemos imaginar que está atrás deles. Nós podemos imaginar essas histórias. A coleção é de artesãos, muitos produtos aqui, muitos objetos aqui, feitos um a um, artesanalmente, e eu também me encanto muito pela assinatura do objeto. Então, por exemplo, a gente vai ver a mesma função, mas um pequeno detalhe que a alma daquele artesão, ele resolveu fazer, para ele é importante, e ele deixa registrado a sua marca. É muito a minha área, nós dois somos arquitetos, nós temos uma visão assim, muito parecida, do seu ponto de vista tanto estético como de interesse mesmo. Então, a cultura faz parte da nossa vida. De modo que foi facílimo, eu me encantei. As visitas que ele fazia, às vezes eu ia com ele, às vezes não ia. Mas várias vezes que eu fui, várias incontáveis vezes junto, a gente, curiosamente, gostava das mesmas coisas. Assim, então foi muito fácil. E eu me encantar também por essa coleção. A grande massa desses imigrantes veio das situações coloniais, do interior da Alemanha. É pouca gente que veio das cidades, né? Então, essa gente tinha problemas de sobrevivência, porque a pobreza era muito grande, né? Então, eles vieram aqui, sob orientação do política brasileira, eles vieram aqui para implantar um novo sistema de produção, né? Por determinação política, eles foram estabelecidos numa zona isolada do contexto, entre aspas, brasileiro, né? Do contexto de origem, de cultura lusa, né? Isso aconteceu com os italianos também, né? Então, São Leopoldo era colônia alemã de São Leopoldo, né? Fazia questão ainda desse colônia alemã, né? Então, realmente, o contato era uma coisa mais ou menos longínqua, né? Se estabelecia em termos dos interesses. Por exemplo, o gaúcho, claro, para o gaúcho era importante ter o cavalo, né? E os cavalos, então os alemães sabiam fazer os selíxios, as selas dos cavalos. Então, este foi talvez o contato mais imediato que acontecia, porque eles sabiam fazer selas boas, né? E os gaúchos gostavam dessas celas, né? As terras eram extremamente escassas na Alemanha, né? Que eles viviam em aldeias. Essas aldeias tinham alguma coisa mais além de 100 hectares. Parte deles é formado por mato, e esse mato é importante porque o mato fornecia madeira para o aquecimento das casas durante o inverno, né? Ora, aqui eles recebiam 75, cada família recebia 75 hectares. Então, eles se sentiam uma espécie de senhores feudais aqui, né?
ao contrário dos italianos que chegaram massivamente a partir de 1875, né? Aí nessa época já havia serrarias, né? Então os italianos já tinham madeiras serradas, ou estavam começando, né? Então por essa razão os italianos optavam muito mais pela utilização das casas de tábuas, que é coisa rara, existe também, mas são poucas, não é característico dos imigrantes alemães, que eles usavam os enxaimés, que chamava em alemão construções em prateleiras, né? Como se fazia uma estrutura e enchia-se esses vãos com tijolos, com pedras, com barro, enfim, com os materiais mais diversos. A imigração italiana para São Paulo é muito diferente da imigração para o Rio Grande do Sul. Sempre se confunde essas coisas, né? Os italianos dizem, nós viemos aqui para substituir os escravos. Bom, no sentido geral, no sentido da escravidão, sim. Aqui não, aqui eles receberam a sua propriedade privada da mesma forma que os alemães, né? Então, eles entraram aqui já numa situação semelhante, né? O ambiente é semelhante, a propriedade é semelhante, tudo isso é uma semelhança. A diferença está em que um fala italiano e o outro fala alemão, né? Então, num lugar exatamente onde há esse contato, nas zonas quer dizer, os alemães começaram a subir, estabeleceram aqui na parte de baixo, São Leopoldo, e começaram a subir a serra. Os italianos foram colocados em cima da serra, e eles, de certa maneira, desceram a serra, né? Então, ali onde houve esse contato, é muito difícil você conseguir distinguir uma coisa da outra, né? Lá em cima da serra era um clima mais frio, então a datação do vinho foi melhor, né? Então, os italianos se tornaram conhecidos como produtores de vinho, né? Então, eles tinham que ter um lugar onde conservar o vinho. Então, como lá é uma zona mais acidentada, né? Então eles utilizavam essa casa, mas utilizavam o porão exatamente para a produção do vinho, né? Eu acho que é uma coleção, então, que é muito importante como memória, como lições para o design que a gente contemporâneo. Eu acho que vários dos objetos, se a gente olhar, eles poderiam ter sido concebidos hoje. São objetos também que trazem impregnados em si mesmos as marcas de quem os fez. E isso é bastante emocionante. Então, você vê objetos para funções idênticas que são muito diferentes entre si, mesmo os que são parecidos trazem algo diferente, né? Essa coisa do feito à mão, que hoje, século XXI, a gente está vendo um movimento internacional, eu acho, de uma estética emergente baseada no feito à mão, né? No movimento de pequenos artesãos e tudo. A gente entende ali, quando a gente observa a coleção, a gente fica fascinado pelo olhar dos colecionadores. E aí vem a questão do Calito, né? Minucioso e obcecado por soluções diversas para um mesmo tipo de objetivo. Vou pensar aqui alguns objetos da coleção que eu acho que são muito significativos. Um deles é uma base de madeira sobre a qual estão encaixados 4 elementos de ferro que são bigornas. Então, é quase que um estojo de madeira em que você tem esses elementos. E eu gosto muito do design, quando o design faz uma ferramenta para que outras coisas sejam feitas a partir daquilo. É uma palavra de origem inglesa, não é desenho, é design, vem do latim designo, futuro, projeto. Então, como que você transforma a natureza ao seu redor fazendo objetos que sejam úteis para o seu dia a dia e tudo. E o que a gente vê na coleção é muitos objetos cuja forma atende totalmente à função para a qual eles foram feitos, mas transcendem a função.
Esse objeto específico a que eu estou me referindo, eu acho que ele pode ser uma escultura do Brancusi, em sua essencialidade, né? Por exemplo, há um espremedor de cítricos de laranja que parece uma peça contemporânea, parece um Philip Stark, por exemplo, hoje. Ela tem uma manivela, tem um eixo, tem uma parte convexa que tem riscos que permitem espremer o sumo desses cítricos e tem uma canaleta. É simples, é direto, é visual e é belo. Este espremedor de frutas de madeira, né, e concebido na horizontal, ele tem um estranhamento na forma que é fascinante. Então, ele tem uma solução formal, né, por exemplo, a área para escoamento do suco. Aquilo tem uma forma que ela é muito sugestiva, ela dispara a nossa imaginação. E aquele objeto, eu me recordo assim dos estudantes olhando para ele e pensando, discutindo o que era aquilo, como é que aquilo funcionava, e fascinados, evidentemente. E havia um espremedor laranja extremamente simples, extremamente despojado, um acabamento quase que era realmente um artesanato de um cara isolado que devia estar numa biboca e que não tinha condições de realmente, mas ele juntou, com a memória de talvez passada pelos antepassados dele, era muito inteligente, né? Muito utilitária, muito funcional no sentido de preencher uma coisa importantíssima, que era fazer um suco de laranja, pô. E funcionava tão bem quanto outras muito mais elaboradas ou até elétricas de hoje e tal. Um conjunto que me encanta absolutamente na coleção é o conjunto de instrumentos de cozinha. Ferramentas, travessas, vasilhames, para preparar e para servir comida. E comida está muito ligada à nossa identidade, né? A nossa identidade cultural mais funda. Então, ali você vê até coisas que eram feitas para atender a determinadas receitas que a gente não tinha aqui anteriormente. Por exemplo, o pote de cerâmica para fazer chucrute, né? Que é o que se usa o repolho para fazer isso, que é o alemão que traz. Uma forma para pudim, onde se faz galantina, que é uma receita europeia, também uma receita que não tem a ver aqui com as nossas raízes dos povos originários, né? Eu gosto muito das travessas, da parte de louça, pintada à mão. Acho muito bonita, porque ela acho poética, que diz a ingenuidade do desenho de época. Aquilo eu gosto. Panelas, evidente, as panelas são muito interessantes, como usavam na época. A proporção, a escala era diferente, então as coisas eram muito pesadas, muito grandes, era necessário a força bruta, era necessário isso. Então, o mesmo, hoje que a gente faz com essas facilidades malucas de hoje, né, evidente, lá era tudo assim, uma coisa muito mais sofrida. E lamparina é um objeto que tem uma função muito rápida, muito rapidamente identificável. Tu precisas iluminar um lugar, né? Todavia, tu tinhas uma quantidade imensa de soluções para lamparinas. Havia lamparinas mais altas, lamparinas mais baixinhas, lamparinas feitas, por exemplo, com latas. E essas lamparinas feitas com latas, com fragmentos de latas, por exemplo, de condimentos, de azeite. Tem outro que é um aquecedor de cama, que eles chamavam. Então, botavam a brasa lá, ficava bem quente, era de cobre, e eles passavam na cama. Digamos assim, é o aquecedor da época. Então, aquela passava no travesseiro, nos lençóis, e ficava tudo quentinho. Isso também está na exposição. Na exposição, a gente vai ter uma plana com forma de navio, quer dizer, a forma do navio é utilizada como a plana, quer dizer, o navio não tem nada a ver com a plana, mas a plana utilizada, quer dizer, algo a mais do que a própria funcionalidade, né? É uma planazinha, que foi uma forma de um barco, não sei se tu viste. É muito inteligente, muito bonita. Eu tenho planas desse tamanho, né? E planas desse, essa aí é o mínima, e tem umas pequenininhas. Então o cara fez uma canoa, um barco, muito bem acabado, uma forma difícil nessa escala, com a proa direitinho, com o casco muito bem desenhado, do seu ponto de vista plástico, assim, muito bem. Só que é pequenininho, né? Não aparece pouco.
mas é uma joinha. Você toca num ponto que é aquele que fala com a nossa alma, né? Porque existe um lado de fantasia, um lado criativo. Essa peça que ficava no balcão para facilitar fazer os pacotes, as entregas, é um porta-barbante e é uma peça de ferro fundido, no formato de um gatinho filhote até, que coloca saindo pela sua boca, que também já é o elemento de corte, na medida em que quando se puxa o barbante, se permite fazer esse corte do barbante, o próprio gato traz um encantamento do cotidiano, assim. Ele é uma peça para se trabalhar constantemente e, ao mesmo tempo, enfeitar um pouco a alma das pessoas e dar um certo colorido àquele balcão de uma entrega de produtos, né? Na sala em geral, tinha uma altura, meio metro abaixo do teto, uma madeira, né? E sobre essa madeira era colocado esses quadros das fotografias de famílias, né? Família de casamento, de batizado, de confirmação, de crisma, etc. Então ali tinha vamos dizer, os avós, os filhos, a família, retratos da família que ficavam expostos ali, né? Então aí também tem algo muito interessante, a gente observar as poses, para a gente observar, por exemplo, indumentária, para a gente observar os elementos que acompanham os fotografados. O que eles levam consigo para essas fotografias? Então a gente tem uma construção ali de uma série de valores, né? Os postais, tanto da imigração e principalmente da imigração alemã, a gente vai também tê-los da imigração italiana, vão nos dar uma memória como se fosse um WhatsApp hoje. Porque ali manda uma mensagem para o seu parente, faz uma comunicação, diz como se está vivendo aqui, conta um pouco a história do novo mundo, e é uma coleção de memória belíssima, porque ali a gente consegue encontrar várias dessas mensagens de lado a lado. Bem, o cartão postal, ele é um produto típico da modernidade. A gente tem que observar isso, né, que é algo muito interessante. É um produto que está dentro do que a gente chama de impresso efêmero. Os impressos efêmeros, como a própria palavra diz, são impressos que não têm como objetivo uma vida longa, né? Exemplo, cartazes, rótulos, embalagens comerciais, etc. E os postais, em princípio, eles também não têm um viés de durabilidade. Eles são feitos para uma comunicação rápida. Mas design é isso, são os objetos que nós, seres humanos, fazemos para atender as nossas necessidades, né? A gente tem um prato para comer, um talher, e a gente tem também aqui objetos que atendem não só a necessidades, como a desejos, né? Então, um cavalinho serve para quê? Um cavalinho serve para sonhar, para balançar, então, também acho que isso é outra dimensão do que está presente na exposição e que mostra muito o que é o design, é que o design ele atende não apenas a função do objeto em si, mas ele atende também uma coisa que é a função simbólica desse objeto, trazendo poesia para o nosso cotidiano. Isso a gente vê em vários objetos que estão aqui expostos. Para quem trabalha com colecionismo, quem frequenta museus, um dos aspectos, e eu estou falando aqui da minha vivência, um dos aspectos fascinantes é sempre esse. É quem fez, mas é também quem guardou. Quem guardou é tão fundamental quanto quem fez. Porque os museus existem porque alguém guardou. Essa coleção ela tem um valor inestimável. Não apenas para a história do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as regiões que a coleção principalmente abarca, né? Ela traz uma espécie de síntese de parcela significativa dos grupos que viveram e vivem aqui. Portanto,
ela fala muito de nós e ela fala muito das relações entre Brasil e o mundo. Nos centros culturais, nos museus, a gente tem visto muitas mostras sobre as múltiplas influências que nós, como povo brasileiro, temos, né? Porém, eu acho que a contribuição dos imigrantes à nossa cultura ainda é pouco conhecida. E por ser pouco conhecida, ela é pouco reconhecida também. Eu acho que essa coleção é uma coleção muito importante, tendo do ponto de vista do patrimônio material e imaterial do povo brasileiro. E isso são todas as referências de um modo de vida. E esse modo de vida é pleno de uma riqueza visual extraordinária, que é a presença dessa exposição e dessa coleção tão bem escolhida. Porque ali estava uma síntese dessa memória, a memória que sempre nos acude e nos acolhe nesse olhar sobre o tempo e no que a gente aprendeu com os nossos antepassados. Sabe que eu tenho um sonho que essa coleção virasse um museu, para possibilitar várias pessoas conhecerem isso, porque a parte do que está aqui, nós temos muito mais, né? Tu sabes que nós temos muito mais. Então, eu acho que isso tudo, se tivesse no lugar assim, com facilidade, eu gostaria muito que fosse uma coisa pública, de apreciação para tanta gente, porque são verdadeiras lições, né? Aqui a gente tem lição de design, está contando uma história, processos, então tem muita coisa, é muito, muito rico o conteúdo dessa exposição, dessa coleção. Então, a gente vê o interesse, talvez para algumas pessoas o desconhecimento também vamos dizer, dessa parte da história brasileira, que é o legado dessa imigração, tanto italiana como alemã. Eu acho que eu gostaria demais, e acho que essa coleção tem essa vocação de mostrar essa parte da cultura brasileira.